Expectativa de começar o Campeonato Brasileiro domingo. O Flamengo estreia contra o Atlético Goianiense, lá no Serra Dourada, né, às 4 horas da tarde, para ir 38 finais de Campeonato Brasileiro. E para a gente começar esse aquecimento aí, essa expectativa, nós vamos elencar aqui, fazer a famosa tier list das melhores campanhas da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, tá? Que começou a partir de 2023, né? E se dá até então. Até porque seria meio complicado comparar campanhas de pontos corridos com campanha antes de 2003, que tinha fase pontos corridos, depois era fase mata-mata, enfim. E para deixar claro aqui, nós vamos comparar as campanhas, tá? A gente não vai pegar, pontuação, Fermar pontuação, Fermendo pontuação, é isso. Não, é campanha. A gente vai observar, quando eu tava fazendo aí o levantamento das campanhas do Flamengo e tal, eu percebi que o Flamengo fez campanha de campeão que teve menos pontos do que a campanha que o Flamengo terminou em terceiro lugar, por exemplo. Mas aí a gente vai analisar a campanha. Lógico que a pontuação, o aproveitamento do Flamengo no campeonato, né, vai entrar também nesse critério, mas o critério aqui são as campanhas do Flamengo de 2003 até 2023, tá? Ó, vocês estão vendo aqui na tier que tem no topo a melhor campanha, e aí só vai poder eleger uma, né? Se é a melhor, só pode eleger uma, e eu já tenho até certeza qual vai ser a eleita, mas vamos... Eu acho que essa nem tinha que entrar na discussão, não tem nem como falar de outra campanha, né? Não tem como. Acho que já dá até pra puxar essa daí, né, pra melhor. Já puxa, né? Já puxa, né? Cadê? 19 já bota ali na melhor, não tem jeito. Então, cadê? Já bota aqui, né, então, 2019, não tem jeito. Já vou puxar, ó. Vou puxar 2019 aqui, pra melhor, enfim, já tá aqui, 2019, com 90 pontos, primeiro colocado 90 pontos. Agora a gente vai começar a brincadeira. A ótima não tem limite, a boa não tem limite, razoável e pior, e razoável e ruim não tem limite. Vamos mudar isso aqui, né? Pronto, razoável e ruim não tem limite. A pior também é só uma. E eu acho que essa aqui que vai dar um pouquinho mais de debate. Tem pior? Pra mim não tá aparecendo aqui. Tem pior. Melhor, 2019 não tem jeito. Ótima, boa, razoável, ruim e pior, né? Então vamos lá. Já começar com os primeiros comentários aqui, ó, pra gente começar a nossa tier, né? 2019 foi bom, que a Débora tá botando. 2019 fomos os bichões, mas 2009 foi histórico. Olha, então vamos lá. Eu ia falar exatamente de 2009, porque eu acho que, até pela época, pelo simbolismo que foi a gente ter ganho aquele campeonato, eu acho que entraria ali como ótima campanha, visto o que a gente tinha. Então vamos lá, vamos começar. 2003. Eu dei mole aqui porque eu botei a configuração errada na tier, mas tá bom, vamos lá. 2003, eu anotei aqui, a gente terminou em 8º colocado, tá? Primeiro ano de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Lembrando que naquela época eram 47 times, tá? Eram mais jogos, então o Flamengo ficou em 8º colocado com 66 pontos em 46 jogos. Eram 24 times. Eram 24 times, perdão. Matemática não é meu forte. O Super Brasileirão, 47 Matemática times. Não é meu forte, obrigado pela correção. Eram 28 times, né? 46 jogos, o Flamengo aí terminou na 8ª colocação com 66 pontos, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas em 46 jogos. 8º colocado, 66 pontos. Pra vocês, Felipe, eu acho que não lembra muito dessa campanha, né? Felipe era muito novinho, né? Eu confesso que tem algumas aí que eu não me lembro de campanha, eu tentei procurar, tentei pesquisar aqui, mas vou ficar devendo informações de campanhas de algumas aí do começo. Mas eu tenho aqui dados e número de gol e placares, assim, posso contribuir com isso. Lógico, A gente tem jogos que a gente não vê, tem
por exemplo, anos 90 para baixo, por exemplo, eu não lembro quase nada. Então, mas a gente conhece, a gente busca informação, a gente estuda, então vale, né? 2003. E aí, começar com o Biel, deixar o Felipe nessa por último, né? Biel, depois eu dou opinião e o Felipe deixa por último. E aí, o que você acha? Campanha de 2003. Olha, comparado ao que a gente tem pela frente aí, para não ser injusto com as outras, eu colocaria essa como razoável. Razoável. Eu também acho que dá para considerar uma campanha razoável, porque... Porque o que vem agora pela frente, meu amigo, Pois época das trevas. Vem aí uma sequenciazinha, meu parceiro. E assim, 2003, o Flamengo viveu outros tempos, né? Não é tempos de vacas gordas. Levando em consideração que era o primeiro ano de pontos corridos, era um campeonato um pouco mais diferente, né? A mentalidade era um pouco mais diferente, né? Tava se adaptando a essa nova realidade, essa nova mentalidade. Acho que também que é razoável. O Felipe concorda com a gente? Dá pra deixar aqui no razoável? Cara, eu colocaria em boa. Boa? Sabe por quê? Hum. Porque ela é uma classificação que a gente ficou em sexto, né? E o que vem pela frente tem muita classificação que a gente ficou pra baixo. Foi Da oitavo, metade não? pra baixo. Oitavo? É, oitavo. Então, como de Oitavo. oitavo? Eram 24 times. Tem classificação aí, pelo menos mais uns 10 anos, que a gente vai pegar muita classificação na parte de baixo. Faz Mas sentido. assim, eu aceito vocês botarem na razoável. Tá entre boa e razoável, então. Faz sentido. Pô, cara, dá pra subir pra boa também. Pelos argumentos que o Felipe deu, dá pra subir pra boa. Mas aí a gente tem umas outras também que foram boas que... Depois Vou deixar em boa. Vocês aceitam? Deixa em boa, qualquer coisa a gente desce. Fechou. Vamos lá, agora começa, hein? Agora começa o nosso pesadelo. 2004. 17º colocado. Zona de rebaixamento foi realidade por praticamente Pura. todo o campeonato. Campeonato. Foi um alívio a gente ter terminado em 17º colocado. E a campanha do Flamengo naquela competição, né, também ainda com 24 times, 28 times, né? Foram 54 pontos, tá? Em 46 jogos. 46 jogos, 54 pontos. 15 vitórias, 13 empates, 18 derrotas. 51 gols marcados, 53 gols sofridos, 39% de aproveitamento nos jogos. 4 pontos da zona do rebaixamento. 4 pontos. Vai ficar entre ruim ou a pior. A pior só pode botar uma, que é a pior. E aí, foi a pior campanha do Flamengo ou tá em ruim? O que vocês acham? Eu acho que dá pra segurar. Eu acho que dá pra segurar o ruim aí. Deixa em ruim, né? Isso. Deixa em ruim, foi uma campanha bem ruim do Flamengo. 2005 também tá na briga aí entre ruim e pior, que 2005 foi um ano que a gente terminou na 15ª colocação, foi até uma posição acima de 2000, 2 posições acima, né, de 2004, né? E só que aí eram menos jogos também, né? Aí já o Campeonato Brasileiro tava descendo, caindo, acho que eram 4 times e subindo 2, né, nessa época, né? E aí em 2005, o Flamengo terminou na 15ª colocação e fez 55 pontos em 42 jogos. Foram 14 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, 56 gols marcados, 60 gols sofridos e 44% de aproveitamento. E 2005 tem uma peculiaridade que a gente chegou nas últimas 10 rodadas não podendo perder nenhum jogo. O Flamengo literalmente não podia perder jogo nas últimas 10 rodadas, senão já estava rebaixado. E o Flamengo conseguiu um milagre, se eu não me engano, minha memória é muito ruim, mas se eu não me engano foram acho que 6 vitórias e 4 empates, ou 7 vitórias e 3 empates, nesses últimos 10 jogos. E o gol que salvou a gente do rebaixamento foi, acho que na penúltima rodada, gol do Obina, aos 45, segundo tempo contra o Paraná. Teve um jogo, acho que Flamengo e Juventude também no Alfredo do Jacone, foi empate, não lembro se foi 1-1 ou 2-2, que no finalzinho Renato Abreu
fez um gol de falta lá do meio campo também, quase, lá da intermediária, uma porrada no meio da rua de falta, que também empatou o jogo no finalzinho e manteve a gente na esperança de evitar. Enfim, na minha opinião foi a pior. Eu ia falar, essa eu só não colocaria ela como pior, porque essa arrancada digo assim, esses 10 últimos jogos, o Flamengo conseguiu segurar a onda ali. Sim. Mas fico entre essas duas últimas campanhas, entre 2004 e 2005, né, que a gente tá falando? 2005, eu ficaria entre essas duas também, e trazendo aí algumas que eu fui procurar, né? Botei anos, jogos e resultados. Falei, vou procurar resultados exóticos aqui. E a gente perde de 4-3 pro Brasiliense, jogando no estádio da Portuguesa, Luso Brasileiro. A gente perde pro Juventude de 4-3 também no Luso Brasileiro. Bem, era normal a gente perder pro Juventude, essa época. Juventude, e a gente Juventude, Paraná e Curitiba. E a gente toma uma sapatada do São Paulo de 6-1 no Luso Brasileiro. Inclusive essa foto aqui, ó, que eu escolhi do Diego Souza com a mão na cabeça, foi desse jogo aí, 6-1. Então, assim, na de 2004, a gente toma um 5-1 do Vitória, um 3-0 do Figueirense, 6-1 do Atlético Mineiro. Mas eu acho que a de 2005 entraria pra mim aí na pior campanha da história. Concordo. Eu acho que tanto o Biel quanto o Felipe tem bons argumentos aí, né? Porque eu era convicto de que a campanha de 2005 era pior. Mas veio o Biel aí com o argumento dele dessa arrancada, né? E que, querendo ou não, é um ponto positivo no meio de um... Do caos. Do caos. Porque se não fosse arrancada, a gente teria jogado a Série B, né? De fato. Então, cara, é muito difícil. Eu acho que, na minha opinião, 2004 fica como a pior. No Felipe, 2005 é a pior. Agora você que vai decidir a parada, Biel. Eu vou jogar 2004 pra pior. Vou valorizar aqueles últimos 10 jogos Os últimos 10 jogos. E o gol do Obiano. Dá uma moral pro Bina aí, que era melhor que o Eto'o. É isso. Então, Gigante, Bina. Passando os tempos sombrios, mas ainda longe dos tempos de glória, tem uma campanha de 2006. 11º colocado em 2006, 52 pontos em 38 jogos. Aí já eram, se eu não me engano, 22 times no Campeonato Brasileiro. Na verdade, acho que eram 23. Sim, enfim, não lembro, mas não eram os 20 times. 2006, se não me engano, eram 21 times. 2005 eram 22 times e 2006 eram 21 times. Oi? Já foi a primeira edição com 20 times. Já era 20 times, né? Então tá bom. 2006 foi a primeira edição com 20 times, é verdade. Então, o Flamengo terminou em 11º colocado com 52 pontos nos 38 jogos, né, com 22 times. Com 20 times, perdão. Foram 15 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. 44 gols sofridos, 48 gols tomados, 46% de aproveitamento, né? Se a gente for olhar número de vitórias, aproveitamento foi até bem parecido com a campanha de 2005, né? Só que com menos sufoco, com um pouco menos sufoco, né? Sim. Campanha de 2006. Eu colocaria essa no razoável. Pela Copa do Brasil. É isso aí. Fomos campeões da Copa do Brasil esse ano. Em cima do Vasco. Isso, então a gente bota no razoável. O brasileiro. Eu colocaria no razoável ali porque a gente não passou tanto sufoco. Levando em conta que a gente já era campeão da Copa do Brasil e naquela época a Copa do Brasil era disputada até o meio do ano, né? Uhum. Então, assim, o Flamengo já entrou no Campeonato Brasileiro, meio que já estamos na Libertadores de 2007, não vamos brigar pro título,
porque ninguém naquela época imaginava que o Flamengo já fosse tentar para brigar por título, né? E aí foi uma campanha ok, não passamos os mesmos sustos, os mesmos perrengues que passamos em 2004, em 2005, e foi dentro do contexto, acho que foi uma campanha ok, razoável. Acho que fechou. Acho que cabe razoável. Até porque também a gente, o que tá no ruim ali é 2005, né? Então pra gente botar alguma coisa... O parâmetro ali é outro, né? É outro, Mas lembrando que a gente pode descer, de repente, quando for chegando outras competições, a gente pode mexer. O único que tem limite é o melhor e o pior, que aí só pode ser um. O resto, a gente pode ir mexendo. Então chegamos em 2007, que eu já adianto aqui o meu voto, que pra mim é ótimo. Pra mim é ótimo. 2007, o Flamengo terminou em terceiro lugar, com 61 pontos, 17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas em 38 jogos. Foram 55 gols feitos, 49 gols sofridos e 54% de aproveitamento. E como eu já adiantei meu voto, vou justificar e depois eu deixo o Felipe e o Biel fazendo as justificativas dele. Na minha opinião é ótima porque 2007 a gente começou mal, zona de rebaixamento, e demos uma arrancada absurda. Se eu não me engano, Papai Joel assumiu o time, foi uma arrancada absurda. Empurrados pelo tema da vitória, eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Mengo. Quando o Maracanã antigo, todo mundo cantava junto, todo mundo batendo palma. Aquele Maracanã, irmão, ninguém segurava. Lembro que um dos jogos que cravou essa arrancada foi 1-0 em cima do imbatível São Paulo, gol do Ibson. Maracanã explodindo. Pô, carregando. Lembro de um Flamengo e Corinthians. 1-0, gol do Roger Flores, uma porrada dentro da pequena área. Pra mim, 2007 foi ótimo. Maxi Biancucci, irmão, estreando no Fla-Flu, 1-0, gol do Maxi Biancucci, primo do Messi. Do Messi. Criei comunidade no Orkut e tudo pro Maxi Biancucci, irmão. Aí sim. Pra mim é ótima. E aí o Felipe... Eu vou contigo também. Eu vou contigo também. Por todo o contexto, pela qualidade que a gente tinha naquele time. Eu acho que a gente não tinha um elenco, né, estrelado, nem nada do tipo. E a gente conseguiu fazer uma campanha muito boa. Pra mim é ótimo. Pra mim é boa. Boa? Porque... Isso na minha concepção, eu Lógico. queria colocar os títulos em ótima. Faz muito sentido. Eu entendo que foi uma campanha muito boa, né? Não era talvez esperado, mas eu colocaria como boa. Mas como vocês já deram ótima, tudo certo também. Não, você tem um ótimo argumento. Lembrando que a gente pode mexer nas posições, tá? Enfim. 2008, né? Que a gente também fez uma campanha, né? Que eu acho que a gente vai ficar aqui entre boa e razoável, né? Que a gente terminou em quinto lugar, com uma decepção na última rodada, que a gente acabou, se eu não me engano, tomando 5-3 do Atlético Paranaense. Lá fora, e, irmão, naquela época, jogo contra o Atlético Paranaense... Era certo. Cara, no tapetinho dos caras já era. Já era certo que era derrota. Jogo no Sul, naquela época, era jogo certo de derrota, né? E... a gente tomou um 5-3, o Marcelinho Paraíba fez 3 gols. Eu acho que foi uma das poucas vezes que um jogador fez 3 gols e perdeu, né? A campanha de 2008, o Flamengo terminou na 5ª colocação com 64 pontos. Em 38 jogos, foram 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. 67 gols feitos, 48 gols contras e 56% de aproveitamento. A campanha foi até melhor que a de 2007, que a gente classificou como ótima. Mas tem os contextos também, tem os contextos. Então, enfim. A gente chegou a brigar pelo título com o São Paulo em algum momento? Não, a gente brigou por vaga na Libertadores até a última rodada. E aí ficamos de fora porque perdemos para o Atlético Paranaense. Mas por título... Porque a gente cantava o Libertadores qualquer dia tamo aí, todo ano. A gente comemorava ida pra Libertadores. Ida pra Libertadores, é isso aí. É difícil, né? Antigamente só iam 4, agora vão 8, 9. Pois é. Tem isso também, tem isso. Eu jogo como boa, boa. Boa, 2008. À frente da de 2003?
Ou atrás da de 2013? Acho que à frente, né? À frente, chegamos melhor. Acho que à frente. 2013 a gente fez 2 pontos a mais e eram mais jogos. Eram mais jogos, é. O aproveitamento em 2008 foi melhor, né? Sim. Agora, vamos pra essa que no mínimo vai ficar em ótima, né? Porque já tem a melhor. Não tem como. É ótima. É ótima. 2009, essa não tem nem que discutir. Flamengo campeão brasileiro. Agora, calma aí, vou jogar um debate aqui. Baseado até no comentário que a Débora falou mais cedo, que a gente mostrou aqui no início. Vou jogar um debate. 2019, campanha, futebol, recorde, porra, maior campanha da história do Campeonato Brasileiro de ponto corrido. Melhor, ok. Mas se a gente botar um contexto aí no meio, de repente, pensar que o Flamengo tava 17 anos sem vencer um Campeonato Brasileiro, era um time completamente desacreditado, com um treinador interino, com o Petkovic vindo jogar pra perdoar a dívida, com o Adriano vindo jogar porque tava se afastando do futebol. Era um time que tinha sido campeão carioca, mas o então técnico Caio Júnior, né, que infelizmente, né, veio a falecer aí, então todas as memórias possíveis boas aí ao Caio Júnior. Enfim, que o Caio Júnior tinha sido campeão carioca, mas perdeu o elenco, o Flamengo começou mal, o Caio Júnior foi demitido, veio o Andrade como interino, foi ganhando, ficou Petkovic e Adriano embalados, Juan e Léo Moura, que, diga-se de passagem, foi a melhor dupla de lateral que eu vi jogar na minha vida, melhor dupla de lateral, porque 3 vezes seguidas eleitos melhores laterais do Brasil, com elencos bem razoáveis. Não dá pra ter discussão, ali se é melhor ou não. Se a gente for falar de dupla, tudo bem. Dupla. Agora, a dupla tudo bem, porque, porra, se a gente for falar do Atirson aqui, não colocar o cara não colocar o cara na prateleira ali, não tem como. Se a gente falar individual, não tem como. Atirson e Felipe Luiz brigando e o Juan correndo por fora. Mas dupla de lateral que eu vi jogar foi Juan e Léo Moura. Mas enfim. Eu acho que você trouxe, excelentes argumentos, mas não desceria, cara. O 2019, ele bateu todos os recordes assim de pontos, de vitórias, de gols marcados, só não conseguiu superar a melhor defesa do campeonato. Acho que foi a segunda melhor defesa, algo assim, mas bateu tudo. Eu também acho. Eu coloco 2019 pra mim não tem como comparar, e 2009 pra mim entra como ótima. Claro que a gente levou aquele título ali, apesar do que dizem aí das brigas internas do grupo e etc, porrada comendo no vestiário, mas a gente levantou aquela taça ali como tinha aquela camisa, o Hexa na raça. E essa lista aí, e você nessa lista aí, você estar em ótimo, significa que você é o excelente, porque 2019 é super. Eu concordo, é isso aí. Tipo assim, é um bom argumento. Você ter uma ótima campanha comparado tendo como parâmetro que a melhor campanha foi de 2019, realmente é um... E aí a pergunta que a Débora fez aqui, eu não queria falar isso. Imagina os torcedores de 2019 vendo essa tier list agora, meu Deus do céu. Não faz ideia que a gente sofreu. Mas enfim. Depois de 2009, veio a campanha um pouco mais decepcionante, que foi 2010. A gente com a expectativa alta, né? Teve aí o Império do Amor, que no Carioca foi muito bem, mas o Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminou em 14º colocado, uma campanha bem abaixo do que a gente esperava, somente 9 vitórias, foram 44 pontos, 17 empates, eu falei do empatite mais cedo aí, 17 empates e 12 derrotas, 41 gols marcados, ou seja, tinha um ataque não muito bom. Durante muito tempo o ataque do Flamengo era David, Diogo, tinha os moleques da base que surgia, porque o Adriano foi embora, o Wagner Love foi embora, enfim, 39% de aproveitamento. Esse 2010 foi estranho, né? Muitas coisas. Pra mim entra como ruim. Pra mim entra como ruim também. Pra mim também. A gente perdeu o Império do Amor, né? O Adriano, acho que ele sai no meio do ano. Vai pra Roma.
Aí o Bruno é preso. Aí você Tem esse tem. detalhe, No meio da Copa do Mundo, né? Durante a Foi, Copa. foi. O Aí você tem Petkovic a tendo mau Wagner. relacionamento, indo embora do jogo E no intervalo. a gente jogou esse campeonato desmontado, cara. Aconteceu muita coisa ruim de quando virou o ano até o final daquele ano lá. E foi muito ruim. Foi bem ruim. Para a expectativa que tinha e culminou naquela eliminação ridícula na Libertadores. Com o Vinícius Mais um. Pacheco se jogando, né? Simulando É, pênalti. então é ruim. É ruim. E não chega nem a ser razoável, não. É ruim mesmo. É ruim mesmo, né? Nove vitórias, gente. 9 vitórias em 38 jogos. É absurdo. É. Você também acha que é ruim, né, Biel? Também, sem sombra de Sem dúvida. sombra de Tem dúvida. nem o que argumentar. É. Marcos Braz era diretor de futebol nessa época? 2010 eu não sei. 2010 eu não lembro. Que era também. gestão Patrícia Amorim. Era Então gestão, acho que é provável que tenha sido era ele, gestão sim. Patrícia Amorim. Deixa eu ver. Deixa eu ver, que agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver aqui. Diretor. Porque em 2011, por exemplo, quando a gente anunciou o Ronaldinho Gaúcho, não foi ele, né, que trouxe o Ronaldinho. Tá, depois eu vejo isso. Não. Ele, Não foi ele foi ele. demitido em 2010. Ele foi demitido em 2010, né? Em 2009 eu lembro que ele era diretor de futebol. Janela que ele Foi fez. ele que trouxe o Love, tá aqui. Que teve até aquela polêmica que o Evander é do mesmo empresário Mesmo do empresário. Love, né? Sim. Era o Marcos Mas Braz mesmo. aí saiu, Era o Marcos Braz mesmo que foi demitido, né? 2010 teve o Zico também, né? Que entrou no lugar, ficou 30 dias. Foi isso. O Marcos Braz era diretor de futebol do Flamengo em 2009. 2010 aí aconteceu toda essa questão. Não conseguiu renovar o empréstimo do Wagner Love. O Adriano voltou para a Itália. O Petkovic teve problema de relacionamento, abandonou o jogo no intervalo. O Andrade não conseguiu dar sequência no trabalho. Aí o Marcos Braz foi demitido pela Patrícia Amorim. Até a Patrícia Amorim demite o Marcos Braz e o Landim não demitiu, né? Mas, enfim. E aí o Zico chegou para ser diretor de futebol. Se eu não me engano, ele até ajudou na indicação do David, que jogava lá na Turquia. O Zico tinha um conhecimento. Trouxe o David. O Diogo, que era o jogador cabeludinho, eu achava até que ele era um pouco ensaboado, mas só também, não fazia nada demais. O Diogo é aquele que foi da Portuguesa, que né? depois foi pra Portuguesa. Enfim, muito ruim a campanha de 2010. Muito ruim. Como disse o Felipe, só 9 vitórias, não tem como. 2011, vamos passar porque eu não gosto de lembrar disso, não. 2011 já começou a melhorar um pouquinho. Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, bonde do Mengão Cefrei, se eu não me engano foi campeão invicto do Campeonato Carioca também. E terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Foram 61 pontos, né? Fala aí. 61 pontos em 38 jogos, 15 vitórias, 16 empates e somente 7 derrotas, ou seja, foi um time que perdeu pouco, mas empatou bastante também. 59 gols feitos, 47 gols contra, 53% de aproveitamento da campanha do Flamengo de 2011, né, que foi a época, como eu falei, do bonde do Mengão sem freio. Então vai, Felipe, você já queria dar sua opinião, então pode começar. Eu tinha feito aqui antes, mas agora me arrependi. Eu ia botar no ótima. Mas um time que a gente tinha e que a gente ganhou alguns jogos espetaculares, a gente decepcionou no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade. Eu lembro aqui. Eu acho que esse campeonato na minha vida inteira foi o que eu mais acompanhei. Acompanhei todos os times, acompanhei tudo que aconteceu e eu tenho uma memória viva dele aqui. A gente ganhou o Carioca, fomos pro Brasileiro, ok. A gente tinha Ronaldinho, Thiago Neves, Renato Abreu, Williams, David, Luiz Antônio chegou a jogar. A gente faz aquele jogo histórico contra o Santos, ganha de 5-4, maravilha. A gente cai na Copa do Brasil pro Ceará, uma vergonha. O Ronaldinho que chegou a disputar a artilharia. Quando ele queria, ele jogava bem. Quando não queria, não jogava nada. Então, assim, foram muitos altos e baixos. A gente ficou um período de 10 jogos sem ganhar no meio desse campeonato. Foram muitos empates nessa campanha. Então, acho que decepcionou.
Eu tinha botado no ótima, porque eu lembrei que a gente empatou com o Vasco na última rodada, tirou o título deles. Mas eu acho que fica no boa mesmo. Ficando boa pra mim também. Boa. E é Razoável não, né? Boa, fica boa. Boa. Quarto Boa. lugar, foi pra Libertadores. Ok, então, boa. Dá pra botar na frente da de 2008, de repente? Ou 2008 vocês acham que foi Não, melhor? tá bom, tá bom. Tá bom assim, Tá né? bom. Tá bom. Então, 2011 veio 2012, né? 2012, Flamengo como sempre uma gangorra, né? 2012 foi um pouquinho pior, pra ser, né, mais tranquilo. Teve a polêmica do Ronaldinho Gaúcho com o Luxemburgo. Ronaldinho Gaúcho entrou na justiça com o Flamengo na terceira rodada, saiu do Flamengo, foi jogar pro Atlético Mineiro e depois fez história lá no Atlético Mineiro. Enfim, teve o retorno do Wagner Love também, né, em 2011. O Flamengo terminou na 11ª colocação em 2011, 50 pontos conquistados. 61 pontos, perdão, 61, confundi. 61 pontos conquistados em 2011. 2012, perdão. Tá falando de 2012. 2012. Já tô falando que minha memória não ajuda, cara. A gente tá falando aqui há 5 minutos atrás, eu já tô perdido. 2012. 11ª colocação em 2012, 50 pontos conquistados. Eu tava certo desde o início. Me enrolei aqui sozinho. 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas em 38 jogos. Teoricamente uma campanha equilibrada. 39 gols marcados, ou seja, um ataque ineficiente. 46 gols sofridos. 44% de aproveitamento. Campanha de 2012, que, se eu não me engano, em 2012 a gente chegou a ter... Foi a época do Negueba, 2012, ele veio um pouquinho depois. Ele foi campeão da Copinha em 2011. Ele pegou 11. Tinha o Liedson, se eu não me engano, nesse time de 2012. Verdade. O próprio Wagner Love, enfim. Tem um jogo histórico contra o Atlético Mineiro no Engenhão, que acho que acaba 2-2. É verdade. O Atlético Mineiro brigando pelo título. Liedson faz um golaço, o Wagner Love também faz gol, sei lá. Mas teve um lance desse. Alguns jogos. E o Hernani também ali aparecendo. Aparecendo, Ele chega pro Flamengo naquela época, né? Enfim. Eu vou de razoável. Eu também ia botar em razoável. Razoável, né? Assino com vocês. Está aqui do lado da campanha de 2006, que foi 11º, né? Campanhas até bem parecidas, né? 11º, 52 pontos. 2006. Em 2012, 11º, 50 pontos. Acho que justo, razoável. Acho que justo. 2013 eu botei até um asterisco ali, não vai dar pra ver porque eu configurei errado aqui a tier list, né? Idiota, aqui, o burro aqui configurou errado a tier list, não dá pra ver, mas botei até um asterisco aqui. 2013 um ano do tapetão. Que o Flamengo terminou na prática com 45 pontos, né, na 16ª colocação com 45 pontos, 12 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, né, 43 gols marcados, 46 gols sofridos, 45% de aproveitamento. Mas lembrando que nesse ano o Flamengo perdeu 4 pontos. O Flamengo tinha terminado aí, se eu não me engano, na 11ª, 12ª colocação, né, com 49 pontos. Perdeu 4 pontos. E aí perdeu 4 pontos por conta da escalação irregular do André Santos, que tinha sido expulso na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu estava no Maracanã nesse jogo, por sinal. E aí, ele deveria ser cumprido no Campeonato Brasileiro, pelo que dizia o regulamento, deveria ser cumprido na próxima competição da CBF. E o Flamengo não sabia disso, escalou o André Santos, perdeu 4 pontos. Aí depois veio a polêmica lá do Fluminense, que terminou abaixo do Flamengo. O Fluminense foi rebaixado. O Fluminense foi rebaixado junto com o Vasco, né? E aí falaram que o Flamengo pagou a Portuguesa para escalar o Everton irregular, sendo que o Everton já estava cotado para ser titular na sexta-feira, o jogo do Flamengo sábado. Não, o jogo da Portuguesa foi antes do jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo foi domingo. O jogo do Flamengo foi domingo, a Portuguesa foi no sábado. Na sexta, o Everton já estava cotado para jogar. Mas tem que ter um argumento para a teoria da conspiração dele. Não tem problema. Tem que ter.
E aí a Portuguesa também perdeu 4 pontos, porque o Everton, que estava sendo cotado para jogar, começou no banco, depois entrou no decorrer do jogo. E aí a Portuguesa também perdeu 4 pontos e o Fluminense escapou. A Portuguesa acabou. E a Portuguesa acabou. E assim, se a gente for olhar, quem comemorou a punição da Portuguesa foi a torcida do Fluminense, né? Que fez festa do caramba. A torcida do Flamengo tava comemorando o título da Copa do Brasil. Enfim, tem essa campanha de 16º colocado com esse asterisco, né? No campo foram 49 pontos, ali 11º, 12º colocado. Mas por conta da punição, na prática foi 45 pontos, 16ª colocação ali próximo da zona de rebaixamento. E aí, campanha razoável, ruim? Lembrando do contexto da Copa do Brasil. Flamengo campeão, Copa do Brasil, acho que foi o primeiro ano que a Copa do Brasil foi prolongada, né, se eu não me engano. Primeiro ano que entraram os times da Libertadores. Que entraram os times da Libertadores, e aí a Copa do Brasil, a final foi acho que ou novembro ou outubro. Acho que foi novembro, porque a semifinal contra o Botafogo foi no dia do meu aniversário, 23 de outubro. Então a final foi em novembro. Enfim. Então tinha esse contexto aí do Flamengo, né, tá, entre aspas, priorizando a Copa do Brasil. É bom contextualizar na hora da gente analisar, né, a campanha. E aí? Pra mim é entre ruim e razoável, pra vocês. Eu colocaria como ruim, porque eu esperava um pouquinho mais desse elenco aí. Eu vou com vocês, vai ruim. Vai ruim? Até que acabou, né? Acabou, o final é o que tá lá. Então acabamos em 16º colocado, 45 pontos, né? Não acabamos em 11º com 49. Tem essa questão aí que a gente tem que sempre falar, mas acabou ali, 16º, Libertadores, e é isso. Ruim. Okay. Eu vou aceitar o ruim de vocês, mas eu iria de razoável, por conta que era o primeiro ano dessa reformulação do Flamengo, né? Desse novo Flamengo, era o primeiro ano do Eduardo Bandeira de Melo, que vinha com essa proposta. Eduardo Bandeira de Melo, junto com o Landim, junto com o BAP, junto com todo mundo, né? O grupo todo, que hoje está rachado, começaram, né, essa campanha aí, né, de reformular financeiramente o Flamengo, e foi jogada às claras. Não vamos ter times competitivos, não vamos brigar por títulos nesses primeiros anos, faremos campanhas de meio de tabela. Acabou que conseguimos a Copa do Brasil, que nem estava nos planos, né? E eu acho que por esse contexto eu iria de razoável, mas eu aceito o ruim de vocês. Até porque também o Flamengo começou a brigar pela Copa do Brasil, começou a priorizar a Copa do Brasil. Mas eu também aceito o ruim de vocês, né? Também aceito, acho que são argumentos válidos, então entrou aí como ruim. 2014, Flamengo eliminado na fase de grupos da Libertadores, mas isso não entra aqui no contexto, que a gente está analisando só o Campeonato Brasileiro. Segundo ano do Flamengo, já nessa nova fase de tentar zerar dívidas, se recuperar financeiramente. A gente esperava um time mais competitivo, porém, sempre nos foi prometido times medianos até esse momento. E a classificação refletiu o que era prometido, meio de tabela. Com 20 times, o Flamengo terminou na 10ª colocação, 52 pontos, né, 14 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, uma campanha bem equilibrada, 46 gols marcados, 47 gols sofridos, ou seja, números completamente equilibrados, 45% de aproveitamento. Acho que dá para encaixar no razoável. Razoável. É isso, razoável. Razoável também, porque com Gabriel, Jamal e Lucas Mugni, realmente não tem como ser melhor, não. Pensando no time que a gente tinha, né? Acho que é o que deu para fazer, né? E foi feito bem. O time tem ali, ó. Você tem ali o Cirino, o Cáceres, Pará. É Pará que tá ali? Eu acho que Pará já tava. Everton Cardoso, enfim. Everton Motozinho, eu gostava do Everton Motozinho, cara. Pô. Eu gostava também. Eu gostava do Everton Motozinho. 2015 continuamos em épocas de vacas que estavam engordando. Não eram vacas magras, mas também não era a época que a gente vive hoje. A vaca estava engordando, né? A gente já queria ter resultados das promessas, né, de controle financeiro. E o Flamengo acabou terminando na 12ª colocação com 49 pontos. Né? Fez menos pontos, terminou na posição mais abaixo que 2014. Em 38 jogos foram
15 vitórias, somente 4 empates e 19 derrotas, 45 gols marcados, 53 gols sofridos, 43% de aproveitamento, né? Essa época, se não me engano, era o Mano Menezes que treinava o Flamengo, depois foi trocado. Enfim, o Mano Menezes era em 2013, depois que entrou o Jaime. 2013. 2000 e... A gente tá em 2015, certo? É. 2015 era o Jaime já. Porque era o Jaime de novo, né? Porque o Jaime tinha sido interino em 2013, na Copa do Brasil. Era o Jaime. É que ele continuou naquela equipe técnica lá. Ele não foi demitido, né? Ele foi... Enfim, e aí? Ruim, razoável? Vai ficar entre elas, né? Eu acho que razoável. Eu acho que continua ali naquela... A gente ficou numa maré estável ali, então a gente mantém, acho que a razoabilidade. 2015, se não me engano, era Oswaldo Oliveira, tô olhando aqui, ó. 2015 era Oswaldo Oliveira. 2015 foi o ano que a gente começou a fazer já algum movimento de mercado, né? Sim. A gente trouxe o Emerson Sheik, trouxe o Guerreiro, Alan Patrick, tava lá no time. Peguei até uma escalação aqui, ó, gente, ó, Paulo Vitor, Pará, César Martins, Wallace. Nossa senhora. Everton, pelo amor de Deus. Lateral, mas eu acho que jogava mais tipo Anderson Pico, né? Pô, na moral, a gente tava reclamando de Davi Luiz mais cedo do que eu vi que a gente tinha César Martins e Wallace. Porra, tô muito bem satisfeito com o Davi Luiz, irmão. Mas Tiger e Márcio Araújo, olha só. Gabriel, Alan Patrick, Emerson Sheik, Guerreiro. Tinha Canteiros no banco, Samir no banco, Luiz Antônio. Pô, eu gostava Paulinho, do Samir. Nixon. Nixon, Eu vou com vocês. Botaram onde? Razoável? Razoável, Ainda não subi não, mas estava aqui pro razoável. Só pra título de informação, em 2015 o Flamengo começou sendo treinado por Luxemburgo, depois foi demitido, veio Oswaldo, veio Cristóvão Borges, fez 18 jogos, e depois veio o Oswaldo de Oliveira. Aí o Oswaldo de Oliveira fez o time jogar e tal. O Oswaldo de Oliveira, que se não me engano foi em 2005, que também protagonizou uma das cenas mais icônicas do futebol brasileiro, que é a do Senhor Valdemar. O Oswaldo vai comentar. O técnico do Flamengo é o seu Valdemar. Aí vem a vozinha no fundo. O Oswaldo vai comentar pelo telefone, pô. Grande momento da história do Flamengo. Isso é muito bom. Então ficou irrazoável a campanha de 2015. E aí, a partir de 2016, dá pra dizer que começa a virada de chave rubro-negra, que a gente começa a esquecer a parte de baixo da tabela e olhar só pra parte de cima. Uhum. Porque até 2015, a gente tinha sido campeão em 2009, campanha boa ali, que é ótima, que a gente elencou em 2007, campanha boa em 2011, 2008, mas a gente sempre tava tendo que virar a página para olhar a parte de baixo. 2016 em diante, acho que a gente passou a não precisar mais virar a página, né? Se eu não me engano, foi o ano que o Diego chegou no Flamengo, né? 2016, no meio do ano, que na minha visão foi o cara que marcou essa virada de chave do Flamengo, a primeira grande contratação, né? Tinha sido o Guerreiro, mas pra mim foi o Guerreiro, Diego. Sim. O Guerreiro... Eu considero o Guerreiro ainda. Considera o Guerreiro? Você considera o Guerreiro? Não, a primeira contratação foi o Guerreiro, mas o Diego foi o que parou, assim, a fechou cidade, o aeroporto, né? A Aerofly, eu tava lá, Aerofly, eu fui e tudo mais. Época legal. A gente tava vivendo... A gente tava virando de chavinha, né? Pô, a gente tava com aquela esperança de... Porra, ano passado a gente tava puto porque não ganhou nada. Tinha gente falando que era a pior temporada da história do Flamengo, pela expectativa e tal. Mas, pô, a gente fazia Aerofly pra receber jogador porque a gente falou, agora vai. Vai. E qualquer coisa divertia a gente. Pô, a vida era mais simples naquela época. Era mais simples, exatamente. 2016 a gente terminou em terceiro lugar com 71 pontos. Nos 38 jogos que nós fizemos, foram 20 vitórias, 11 empates e 7 derrotas,
52 gols marcados, 35 gols sofridos, ou seja, uma defesa um pouco mais sólida, 62% de aproveitamento. Foi um Acho grande uma campanha boa. Um grande campeonato que a gente a gente começou com o Muricy, né? O Muricy passou mal e aí teve que trocar. Zé Ricardo veio da base, de interino, ficou, fez uma grande campanha, cara. A gente tinha feito investimento. Zé Ricardo tinha sido campeão da Copinha naquele ano? Foi campeão da Copinha, 2016. E aí a gente contratou o Muralha, que tinha ido bem um ano antes no Figueirense. A gente contratou o Rodinei, que tinha ido bem na Ponte Preta. E até essa época o Muralha defendia bem, né, no gol do Flamengo. Muito, pegou muito. Muralha desaprendeu depois que foi convocado, né? É isso aí, ó, trocaram ele lá na seleção. O 2015 e 2016 do Muralha foi muito bom. E 2016 foi uma campanha muito boa com o Zé Ricardo, cara. Até chegar assim no final, da metade pro final do campeonato, a gente perdeu o gás, o Palmeiras disparou. A gente acabou até perdendo a vice-colocação do campeonato pro Santos. Mas, pô, pelo que for o campeonato assim, eu colocaria em ótima. Não sei vocês. Ótima? Eu acho ótimo um pouco exagero, acho que pode ser boa. E você, Biel? Pode ser boa. Pra mim também é boa. Porque assim, dá pra entender o argumento do ótimo, até porque, como a gente falou que era o campeonato que marcava aí a virada de chave do Flamengo e tal, só que até baseado no que você falou mais cedo, Felipe, tem título ainda aí por vir, né? Então, de repente... mas tem o terceiro colocado ali também, né? Tem o terceiro colocado, E, ó, o título de 2020 também é questionável, né? Porque a gente vai chegar lá, A gente vai chegar lá, eu também tenho esse argumento quando chegar lá. Vamos chegar lá, calma. Vamos chegar lá. Estamos em 2017. Estamos em 2017 que... Aí foi um pouco mais decepcionante que 2016. 2016 a gente teve uma campanha de terceiro lugar, com expectativa mais alta. Pô, agora vamos para as cabeças, vamos brigar por tudo. E terminamos 2017 em sexto lugar, né, com 56 pontos nos 38 jogos. Foram 15 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Né, foram 49 gols sofridos, 49 gols feitos e 38 gols sofridos. Ou seja, o Flamengo continua com uma defesa um pouco mais sólida. E 49% de aproveitamento. E aí? Se 2016 foi razoável. Se 2016 pra foi mim é razoável. Eu acho que dá pra botar razoável. Pro Felipe é ruim? Explique-se, Felipe. Pra mim é ruim, porque, cara, a gente tava na expectativa de brigar de novo pelo Brasileirão, né? Sim. E a gente traz o Everton Ribeiro, que é uma grande contratação. Grande contratação. A gente fez investimentos não jogou, mas a gente acabou trazendo o Conca, né? Que era uma expectativa alta. E aí rolou todo aquele negócio de Zé Ricardo, se desgastou muito com o Márcio Araújo. E aí você sai o Zé Ricardo, nem lembro quem que entra depois. Foi 2017. Deixa eu ver aqui. 2017 foi o Rueda. Foi o Ronaldo Rueda. A gente chega na final da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Vice-campeão da Sul-Americana. A gente traz o Diego Alves. Não se esqueçam, aí ele acaba se machucando. E aí contribui com o final de ano um pouco melancólico pra gente. A gente tem o Guerreiro que é suspenso. Ou tava machucado, não sei, mas o Paquetá que joga a final lá da Paquetá e Vinícius Júnior tava aparecendo, Viseu, né? Viseu, então, artilheiro. Pontos. Mas a gente chega na última rodada e a gente quase perde a classificação para Libertadores pro Vasco. E no último lance do jogo, o jogador do Vitória, na barreira da falta, dentro da área, ele bota a mão na bola, pênalti pra gente, o Diego bate, faz o gol de pênalti, a gente vai pra Libertadores na última vaga pra fase de grupos. Sexto colocado. Eu colocaria como ruim, mas pela expectativa mesmo. Pela expectativa. Você tem um bom argumento, você tem um bom ponto de vista, né? Porque aí já começa uma virada de chave também, né? A gente tá elencando as campanhas ruins por brigar por zona de rebaixamento, só que a realidade do Flamengo começou a mudar a partir de 2016, então em 2017. Mas ainda assim eu considero razoável, não considero ruim. Também entendo a expectativa, mas pra gente manter o nosso critério aqui, acho que razoável. Razoável,
Pode ser, de repente, até o último dos razoáveis. Isso Pode aí. ser até, pode ficar atrás aqui de 2012, 2006 e tal. Mas eu acho que, porra, botar a campanha, por mais decepcionante que tenha sido a campanha de 2016, botar junto com a campanha de 2005, campanha de 2010, até de 2013, eu acho que fica um pouco exagerado. Embora os argumentos do Felipe tenham sido argumentos bons. Defendeu bem os seus pontos, Felipe. Defendeu bem. A gente tem que lembrar, né? Tá certo. E aí, 2018, a gente termina como vice-campeão, né? Depois da gente ter sido campeão em 2009, a posição que a gente chegou mais próximo foi somente em 2018, que a gente foi vice-campeão, com 72 pontos, um ponto a mais do que a campanha de 2016, 72 pontos. Nos 38 jogos foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 59 gols feitos, ou seja, um ataque melhor do que dos anos anteriores, e 29 gols sofridos, ou seja, um ataque melhor, uma defesa melhor do que dos anos anteriores, 63% de aproveitamento. Boa, né? O que vocês acham? Boa. Boa. Também considero a campanha boa. Também uma expectativa maior, né? Mas o trabalho do Palmeiras realmente foi melhor que o nosso. E eles deixaram a gente pra trás também naquele ano. Lembrando que o Flamengo começou o ano com o Carpegiani como treinador, né? Aí depois veio o Maurício Barbieri, que era da base, primeiro ano do Barbieri como treinador. Acabou que nessa época que o Palmeiras começou a desgarrar do Flamengo, depois veio o Dorival Júnior, que brigou com o Diego Alves naquela época. Tinha o Alan Patrick, que jogava muita bola. O melhor momento do Flamengo aí nesse campeonato aí foi antes do Vinícius Júnior ir pro Real Madrid. Isso. Jogando muita bola. Foi o último ano do Paquetá aqui. Era a Ilha do Urubu na época ou já tinha voltado pro Maracanã? A gente tinha voltado pro Maracanã, né? Já tinha voltado. Ilha do Urubu Já tinha voltado. Eu lembro que eu fui num jogo nesse ano, Flamengo e Palmeiras, lá no Allianz. Vinícius Júnior comendo a bola, que o Felipe Melo deu uma no meio do Vinícius Júnior, aquele 1-1. Eu tava lá esse jogo, os moleques tinham merecido aquela vitória lá. Pô, o Vinícius Júnior tava jogando muita bola, né? Tipo, tudo Tuller. A gente falou do Everton. A gente falou do Everton Motorzinho. Eu lembro que na campanha de 2017, perdão, que a gente foi vice-campeão para o Independente, vice-campeão da Copa do Brasil pro Cruzeiro, o Reinaldo Rueda, ele colocava o Vinícius Júnior para jogar do lado direito, para manter o Everton Motorzinho pro lado esquerdo. E aí quando entrou o Carpegiani, que começou a botar o Vinícius Júnior para jogar na dele ali pelo lado esquerdo, o Vinícius Júnior acabou vivendo seu melhor momento no Flamengo, né, como disse o Felipe aí. E aí o Barbieri, tem que ser dito. Com o Barbieri, né? O Barbieri chegou. O Carpegiani fez só 17 jogos, né? Embora tivesse um aproveitamento de 71%. Não lembro por que o Carpegiani foi demitido. Não, ele caiu pro Botafogo do Luiz Fernando fazendo cheirinho. No Carioca ainda, né? Aí Maurício Barbieri assumiu. Teve uma campanha razoável. Depois Dorival Júnior pra reta final. Teve aquela discussão, aquela polêmica com o Diego Alves, que ele barrou o Diego Alves. Diego Alves fez showzinho, né? E que, na minha opinião, ele deveria ter sido mantido como treinador para 2019, mas aí mudou gestão, vieram com o Muricy Ramalho e veio a campanha histórica, que já tá aqui. O Dorival tinha que ter sido mantido e não foi, né? Caraca, pode crer, 2 vezes o Dorival deveria ter sido mantido, teoricamente, por essa mesma gestão, porque ele era técnico da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Mas antes do Landim assumir, a promessa de campanha do Landim era justamente o Muricy Ramalho, né? Era o Abel Braga, perdão. A Muricy não era mais técnico. Era o Abel Braga, né? E aí, enfim. O injustiçado Dorival Júnior, né? Na campanha... Mas hoje o ano tá lá. Vocês querem pular 2020 pra falar depois? Deixar a polêmica pro final, então? Pode ser. Pode ser. Eu acho que a gente vai contrapontos aqui. Pode ser. Mas eu só tenho um adendo pra falar da campanha de 2019, tá? Um adendo só, porque
Hoje em dia, a gente lembra como uma baita de uma campanha. Tanto que a gente já começou a tier list já botando ela como a melhor, porque tentei ainda dar um argumento ali pra dar um contraponto com 2019, com 2009, dar uma coisa, mas não tem como. Porém, a gente tem que lembrar, e agora eu como crítico dessa atual gestão vou... Não dá, tô aqui me coçando pra falar, vou falar. Eu como crítico dessa atual gestão tenho que dizer que o senhor Marcos Braz e o senhor Rodolfo Landim deram uma sorte absurda em 2019. Absurda, é óbvio. Mas, para ser campeão também tem que ter sorte. Lógico. Então, assim, eu também sou crítico da atual gestão, mas deram muita sorte, fizeram alguma... um eclipse lá, né? Alinhamento de planeta, aquelas coisas todas, deu tudo certo. Acabou de entrar uma abelha aqui, não sei como entrou, mas tá aqui, tá voando aqui. Enfim. Porra, tomara que essa abelha não me pique aqui no meio da live e vire corte depois. Enfim, como crítico da atual gestão... Ai, filha da puta. Como crítico da atual gestão Bandeira de Melo... Vou voltar aqui, perdão, a abelha aqui me desconcentrou. Como crítico da atual gestão do Rodolfo Landim, 2019 foi sorte porque começou com a promessa de campanha que era o Abel, que dizia que não podia jogar Everton Ribeiro e Rascaeta juntos, porque eram 2 meses, dizia que não podia jogar. Não foi bem na fase de grupos da Libertadores, foi demitido e o Jorge Jesus veio por sorte, porque ele não estava nos planos da diretoria. Veio por sorte. A sorte, às vezes, arrebata o nosso coração. Pois é, ele veio pro Brasil para acertar. Eu sou viúva do velho. Tudo bem, tá tudo certo. E é ótimo por ser, porque o cara fez um excelente trabalho. Lembrando que a torcida do Flamengo é tão emocionada que o Mister foi chamado de Professor Pardal. Que ele estreou contra o Emelec colocando Rafinha de lateral direito e Rodinei de ponta direita. Tomou 2-0 lá. Depois foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E aí o pessoal, professor Pardal, improvisou Rodinei na lateral direita, jogou com 2 lateral direito, improvisou Rodinei na ponta. Flamengo ganhando do Atlético Paranaense com a linha de defesa alta, toma a bola nas costas sem necessidade. Cadê essa galera que chamava ele de Pardal? Fala aí! Porcaria de grife! Fala que ele é Pardal aí, pô! Não tem como. Pô, nunca critiquei. Nunca. Enfim, só fazer esse desabafo aí. Então, 2018 eu não subi aqui. Foi boa, né? Que a gente botou, né? Foi boa. Sim, foi boa. 2020 a gente vai deixar por último, porque vai ter polêmica. Então vamos deixar a polêmica por último. 2021. 2021 foi a campanha que a gente ficou em segundo colocado. Perdemos a Libertadores lá daquela forma fatídica lá, né, com falha do Andrés Pereira, mas Libertadores não tá contando aqui. Segundo colocado com 71 pontos, uma campanha muito parecida com 2022, diga-se de passagem que a gente ainda vai falar. 38 jogos, foram 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 69 gols marcados, 36 gols sofridos, 62% de aproveitamento. E aí? Boa? Boa. 2021 teve a questão, começou com Paulo Souza, né? Não, 2021 não. Foi Rogério Ceni, foi Rogério Ceni. Paulo Souza foi 2022. Copa América tirou praticamente o time todo do Flamengo. Aí o Rogério Ceni caiu nesse meio. Veio o Renato Gaúcho, goleava um, tomava goleada de outros e acabamos em segundo. Dizem as más línguas que tirou o pé contra o Grêmio, dizem as más línguas, não tem como cravar isso aqui. Tem como provar, mas parecia mesmo. Dizem as más línguas que isso aconteceu, né? O Renato Gaúcho que foi contratado praticamente no dia seguinte que o Rogério Ceni foi demitido depois de um áudio vazado. E aí, irmão, podemos falar aqui se foi boa, se não foi a passagem dele, mas que foi a covardia aquele áudio foi, né? E aí ele foi assinar contrato de chinelinho, cara. Pô, Renato Gaúcho é personagem mesmo. É uma entidade do futebol brasileiro. Uma entidade. E aí, depois de 2021, vem a campanha de 2022, que já, na minha opinião, começam as decepções,
Né? 2022 aí sim veio Paulo Souza, começou mal. Depois Dorival Júnior, que ganha Copa do Brasil, que ganha Libertadores com a melhor campanha da história da competição. Porém, a gente está analisando aqui Campeonato Brasileiro. Estamos analisando o ano excelente. Estamos analisando o Campeonato Brasileiro, que não foi excelente. A gente está... O ano de 2022 foi excelente, embora tenha gente que acha que não, porque não ganhou o Brasileirão, né? Mas tudo bem. Eu acho que 2022 foi excelente, porém, a gente está analisando Campeonato Brasileiro. E Campeonato Brasileiro de 2022, eu coloco como razoável. Eu também coloco como razoável. Apesar de ter terminado na quinta colocação, passa aqui, né? Quinta colocação com 62 pontos, em 38 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 60 gols feitos, 39 gols tomados, 54% de aproveitamento, mas a gente chegou a beirar a zona de rebaixamento na época do Paulo Souza, e depois o Dorival Júnior abriu mão de disputar o Campeonato Brasileiro. Óbvio que por fins maiores, né? Zero culpa dessa campanha, na minha opinião, do Dorival Júnior, mas foi razoável, né? Sim. Então, Razoável. 2002 E aqui... ano passado, o que dizer sobre ano passado? Agora começa a polêmica. Porque vai ter ano passado e vai ter 2020, que são 2 anos que a gente vai ter debate aqui. Ano passado, que a gente terminou na 4ª colocação, né? Deixa eu pegar aqui os dados, que eu não peguei os dados do ano passado, cara. Esqueci. Deixa eu pegar aqui. Mas a gente terminou na 4ª colocação no ano passado, né? Depois de um ano, podemos dizer, sofrido, né? Decepcionante. Decepcionante. O que vocês acham? Se a gente for pensar só em brasileiro, a gente pode dizer que foi uma boa campanha. Terminamos ali, tal, zona da Libertadores e tudo mais. Pensando no contexto geral, para mim entra ali como razoável. Mas eu colocaria como uma boa campanha, porque a gente ficou ali. Lembrando que a gente está pensando em brasileiro, né? Ano passado a gente perdeu todos os títulos que a gente disputou, tivemos 3 treinadores. Não pode levar pro coração a gente ter perdido os outros títulos. Não pode levar pro coração a virada 4 ao Fluminense, o Mundial de Clubes, a eliminação pro Olímpia. Copa do Brasil, Copa do Brasil, Olímpia, nada disso. Nada disso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês vão falar isso, mas, cara, essas eliminações e resultados, elas influenciaram diretamente. Lógico. Também, entendeu? Se quiser colocar no razoável, eu não fico triste, não. Vocês querem botar mais pra cima, porque ficou em 4º, ok. Mas pra mim, é ruim essa campanha. Eu fico entre ruim e razoável, cara. No nível de atuação... Razoável é plausível, vai. Tudo bem. A gente empatou em casa com o América Mineiro, lanterna do campeonato, empate ridículo. A gente perdeu muito ponto em casa. Muito ponto em casa. Na reta final a gente chegou a acreditar que dava pra ser campeão. E o Atlético Mineiro aqui, 3-0. Contra o Corinthians a gente empatou no último minuto. Contra o Cruzeiro a gente empatou no finalzinho. Foram times que brigaram lá embaixo, né? Sim. Contra o São Paulo... Eu aceito ser razoável, como razoável, mas pra mim é ruim. Cara, então Biel é razoável... Felipe é ruim. Cara, eu tô muito entre ruim e razoável, cara. Decide aí. Você decide agora, vai lá. Pô. Cara, eu acho que é ruim. Então é isso. Eu acho que é ruim. Eu sei que fica pesado a gente colocar uma campanha. Se a gente olhar assim, se a gente olhar a tabela, colocação, 2023, terminamos 4 colocados. E a gente tá colocando no mesmo nível de 2013, que a gente terminou em 16º, de 2010, que a gente, fez um campeonato ridículo, e de 2015 e de 2005. Se a gente em 2005, em 2010, em 2013 um pouco menos, que a gente já tinha essa expectativa, mas em 2005, 2010, se falam pra gente, vocês vão terminar em 4 colocados com possibilidade de ser campeão na reta final. Vocês pegam? A gente ia pegar. Fácil. Fácil. Sim. Mas levando pro contexto que o Felipe falou, o Flamengo, vinha de investimento alto, vem de contratações de promessas,
né? Cara, a Libertadores acabou pra gente no final de agosto e a Copa do Brasil acabou pra gente do meio pro final de setembro. A gente não conseguiu transformar o restante da temporada numa arrancada pra. Não digo nem ser campeão, apesar de dar, mas chegar mais, cara, fazer mais pontos. Ameaçar. A verdade, cara, a verdade é que até quando a gente tinha a possibilidade de ser campeão, a possibilidade era remota. É, A gente, em momento nenhum, brigou de fato pra ser campeão. Essa é a porque verdade. a gente pega, A o gente Flamengo chegou acabou, a querer brigar, mas não brigar de fato não rolou. o Flamengo chegou, acabou com 66 pontos, 4 pontos só atrás do Palmeiras. Se a gente pegar os pontos ridículos que a gente perdeu nesse campeonato, a gente era pra acabar com 80 pontos É, nesse pô. campeonato. 80 pontos. Fora de casa, a gente até fez uma boa campanha, como visitante. Sim. Mas a gente, se eu não me engano, a gente teve a segunda melhor campanha como A visitante. gente perdeu pro Visitante. Santos de virada, o Santos acabou rebaixado. A gente empatou com o América. A gente Pô, empatou com Cruzeiro, com Corinthians, com São Paulo. São Paulo time reserva, não era o time titular de São Paulo. reserva. Então, assim, Foi É. aquele gol do Lucas, né? É. No Maracanã. Que aí o Luiz Araújo sofreu um pênalti no finalzinho, né? E a gente conseguiu empatar. Foi. Enfim, poderia ser razoável, mas eu acho que pelo contexto fica como ruim. Não é a pior campanha da história, como falaram os emocionados. Não é. Não. Pô, 2013, 2010, 2005, 2004 que a gente elencou aqui tá como muito pior do que 2023. Mas 2023, pela expectativa, eu acho que fica aí ruim. E agora a polêmica, né? A grande polêmica da Satir, que é Flamengo 2020, campeão brasileiro. Repara só. 2020, o brasileiro que ninguém queria ganhar. Brasileiro que ninguém quer ganhar. O São Paulo do Fernando Diniz ficou liderando e decidiu falar, quer saber, quero não. Aí o Flamengo também falou, pô, eu quero não, quer Inter. Aí o Inter falou, não sei, deixa eu pensar. E ficou nessa. E aí o Flamengo foi campeão com 71 pontos em 38 jogos, com 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 68 gols marcados, 48 gols sofridos, 62% de aproveitamento. Foi uma campanha idêntica de 2021. Eu tô aqui com os números. 71 pontos em 2020 e 2021, né? 21 vitórias, 8 empates, 9 derrotas nos dois. Mudou ali um pouquinho o gol. O Flamengo em 2020 fez 68, em 2021 fez 69. E aí a diferença tá que em 2021 tomou 36 gols, em 2020 tomou 48. Enfim, uma campanha bem parecida. 2020 campeão, 2020 campeão, 2021 vice. vai. E aí? Vocês vão atacar, vai. Fala. E aí? Não, vou deixar pra vocês. Vou deixar essa pra vocês. Eu acho que foi uma... Vocês botam onde? Seguindo a lógica, teria que botar em boa. É, isso que eu tô Seguindo a pensando. lógica, teria que botar em boa. Pra mim é ótima. Eu colocaria em boa porque foi, como eu falei, foi um brasileiro que ninguém queria ganhar. Mas ótima pra mim são aquelas campanhas que assim são irreparáveis ou próximo disso, né? Sim. Que a gente fala assim, cara, ganhou e ganhou bem ganhado, não foi aquela. Agora boa é tipo, não, beleza, deu pro gasto. Que pra mim esse brasileiro a gente ganhou, não deu pro gasto. É. O que me pega muito dessa campanha de 2020 é que, pô, beleza, campeão, ótimo, porra, maravilha. Só que a gente foi campeão puto. Que a gente perdeu pro São Paulo, a gente tava puto, e a gente teve que agradecer ao Cássio por fazer uma defesa milagrosa. Então, beleza. Então, eu vou falar, então. Fala. Já falaram? Ou vocês querem acrescentar mais algo? Assim, Não, pra mim tá bom, pode falar. é isso. Os meus argumentos estão dados. Fala aí, Felipe. Beleza. Vamos lá, o campeonato era pra ser 2020. Ele se estendeu até fevereiro de 2021. Tivemos pandemia, todo jogo é jogador com Covid, todos os times prejudicados, jogador lesionado. O Flamengo só foi se consertar lá pra dezembro. O campeonato começou em agosto, só pra dezembro que a gente começou a se acertar. Já era o Rogério Ceni, a gente já tinha caído da Copa do Brasil, já tinha caído da Libertadores. E aí vamos pro brasileiro. Brasileiro, São Paulo disparado. Fernando Diniz com Tietê, Luciano, todo mundo jogando de forma absurda. E aí começa a decair o São Paulo.
Ninguém sabe explicar. É o campeonato que ninguém queria ganhar. O Atlético Mineiro liderou um tempão e caiu. O São Paulo liderou um tempão e caiu. Chegou o Inter, também não quis. E aí o Inter não quis por quê? Porque a gente foi lá e ganhou. A gente ganhou do Inter aqui. Então, vamos relembrar as emoções aqui. Se não foi emocionante a gente virar aquele jogo contra o Inter no Maracanã. Foi aquele jogo que teve um jogador expulso, não foi? Que... O Rodinei foi expulso. Rodinei, é. Que o cara pagou pro Rodinei jogar. Pagou 1 milhão pro Rodinei jogar e ele foi expulso. Ainda saiu rindo ainda. Aí no último jogo a gente perde pro São Paulo, beleza. Mas não foi emocionante quando anularam o gol do Edenilson no último lance, no último segundo? Porra, foi desesperador. Porra, emocionante não foi. Foi desesperador. Porque quando eu vi o gol, eu falei, cara, não acredito. Porra. Então, mas depois que anulou o gol, a gente viu a imagem. Anulou, aí só alegria. Virou meme. Edenilson! 41 anos, entendeu? E, cara, é uma campanha bem similar à de 2009. Eu sei que as expectativas eram diferentes, mas as circunstâncias do campeonato de 2020/21, elas também foram muito loucas. Sim. O Vasco liderou, foi rebaixado. O Botafogo foi rebaixado junto com o Vasco. O Flamengo teve um janeiro e fevereiro sensacional. 10 jogos, o Gabigol fez gol em todos os jogos. A gente não perdeu, ganhou 9, empatou 1. Vamos perder na última rodada lá pro São Paulo. Então, assim, pra mim foi um campeonato épico que ninguém queria ganhar. E o Flamengo foi malvadão, foi lá e papou. Pra mim é épico, pra mim como é que é a palavra? Ótimo. Pra mim é ótimo. Ótimo. Ó, você tem bons argumentos. Aceito seus argumentos. O contexto aí da Covid e tal. Eu questiono uma coisa que a Covid não foi exclusiva do Flamengo. Todos os clubes passaram por isso. Todos os clubes tiveram a mesma dificuldade. Foi o campeonato inteiro, pô. Foi o campeonato inteiro. Só que o Flamengo foi que... Ok, convenceu. Eu tô aqui pra defender o Rogério Ceni. Eu estou nas trincheiras por Rogério Ceni. Eu gosto do Rogério Ceni também, eu gosto. Porque ele botou Arão com cabelinho amarrado na zaga e Diego de primeiro volante. Era o Van Dijk rubro-negro, pô. Exato. A gente ganhou do Palmeiras em Brasília com gol do PP. Então, meu amigo, não tem nada melhor que isso. Mas outro time poderia ter ganho. Mas não ganhou, quem ganhou foi a gente. E ano de título é ano ótimo. A gente saiu feliz do ano. Acabou. É isso. Tá convencido. Convenceu. Pronto. Obrigado. Convenceu. Engraçado que 2007 um ano que não tem título, mas tá aqui como ótimo. Enfim, então assim terminou a nossa tier, né? Melhor campanha da história do Flamengo dos pontos corridos, 2019, acho que é unânime, melhor campanha da história do futebol brasileiro dos pontos corridos. Ponto. Sim. Não é do Flamengo. Ótima. Campanha de 2009, primeiro lugar, campeão, arrancada. 2007. Não fomos campeões, mas era quase um título chegar a Libertadores depois de todo aquele tempo. Era quase um título da forma que foi arrancada. E 2020, que o Felipe conseguiu nos convencer de que, apesar dos pesares, foi um ano ótimo, porque a gente derrotou até Covid, até lesões e conseguiu ser campeão. Campanhas boas. Bicampeão. Muito bem corrigido. Campanhas boas. 2021, a gente foi vice-campeão. 2018, a gente também foi vice-campeão. 2016, que foi o primeiro ano, assim, da grande virada de chave do Flamengo. 2011, que era o bonde do Mengão sem freio. 2008, né, com Ibson e companhia, que a gente foi eliminado, deixou de pegar a Libertadores na última rodada. E 2003, né, primeiro ano de campanha. Vocês querem mudar alguma coisa aqui ou tá justo? Baseado nos argumentos. Então, tá justo. Razoável. 2022, quinto colocado. 2014, né, 10º colocado. 2015, né, campanha muito parecida com a de 2014, com 12ª colocação. 2006, 11º colocado. 2012 e 2017 aí, que a gente terminou em 6º colocado. Acho que tá justo, né? Campanhas de meio de tabela, com 2 campanhas que a gente terminou até bem colocado, mas a campanha em si não foi boa. Vocês querem mexer alguma coisa? Ou tá justo? Tá justo. Tá justo. Campanhas ruins, 2023, né? Pelas expectativas que tinha o time.
2016, 2013, 16º, 2010, aquela bagunça que foi 2010, e 2005, que foi o grande ano que a gente, né, só colocou como ruim por conta da arrancadinha no final, senão seriam os piores. E o pior dos piores da história dos pontos corridos do Flamengo, 2004, que por muito pouco mesmo, a gente Não manche a história do Flamengo. A gente não tem o desgosto de jogar a Série B. Dá pra dizer que foi um dos piores momentos da história do Flamengo, né? Não só das campanhas de pontos corridos. Esse ano 2004, 2005, dá pra dizer que foi um dos piores momentos da história do Flamengo. Então fechou, essa é a nossa tier. Então é isso, rapaziada.